Também sabemos que a tua fidelidade não tem fim, ela continuará. E como tu tens falado conosco em todos os momentos, nos cultos, reuniões, nas orações, nos louvores, e nesse momento, a partir de agora, através do teu servo, do Robson, eu sei que isso não vai ser diferente. Tu vais continuar falando com a gente. E nós dizemos, como igreja: Senhor, pode falar. Nós estamos com o coração e nossos ouvidos atentos e abertos para ouvir a tua voz. E nós, como igreja, declaramos a bênção do Senhor sobre o Robson, a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Continuaremos a falar sobre avivamento, porque a gente espera um avivamento nessa igreja também, amém? Quem espera o avivamento aí, levante a mão. E a gente espera isso, sabe? E esse estudo que a gente tem feito, a gente tem estudado constantemente esse livro, e algo que tem me trazido revelação é a presença do Espírito Santo. Como o Espírito Santo ele vive em nós. Como o Espírito Santo ele busca por lugares vazios. Esse é o objetivo do Espírito Santo, buscar onde tem um lugar vazio para ele habitar. E o avivamento, ele precede dessa atitude nossa, que a gente possa abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha, visite e faça morada. E aí vem a manifestação do Espírito Santo com fogo para o nosso avivamento. E aí, antes da gente entrar nesse tema, eu quero contar uma história para vocês. Há mais de 100 anos atrás, o pastor William Seymour, através da vida desse homem, o avivamento chegou em Los Angeles. E conta a história que ele saiu do Texas e foi para Los Angeles. Lá ele conheceu alguns irmãos. E um desses irmãos que ele conheceu, ele estava na rua e conheceu esse irmão. E aí eles combinaram de ir na casa desse irmão. O nome dele é Luz. E ele foi. E o pastor Seymour, com a sua simplicidade, leu uma passagem da Bíblia e falou durante 3 minutos. E após falar 3 minutos, esse irmão Luz foi batizado com o Espírito Santo. Engraçado que o pastor Seymour, ele estava em busca desse avivamento. E ele não era ainda batizado, mas através dele, muitas vidas foram batizadas com o Espírito Santo. Depois dessa visita na casa desse irmão Luiz, o pastor Seymour falou assim: olha só, daqui a pouco eu tenho que ir aqui em frente numa casa, você quer ir comigo? Ele falou: vamos, claro. E aí foi lá. Chegando lá, haviam 30 pessoas nessa casa. O pastor Seymour abriu a Bíblia e leu a passagem Atos capítulo 2, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, acho que está muito grave, estavam todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pastor Seymour parou a leitura, falou durante 3 minutos. Quando ele acabou os 3 minutos falando, 7 irmãos começaram a rodopiar, a dançar e foram batizados com o Espírito Santo. E os outros 20 que estavam presentes, ainda que não foram alcançados, estavam lá, quietinhos,
Aleluia. E conta a história que naquele movimento que eles estavam ali, uma menina neta de escrava, uma criança que nunca havia tocado um instrumento, ela foi alcançada pelo Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo. E na casa tinha um piano velho. Ela sentou nesse piano e ela começou a tocar música clássica a noite toda, tocada pelo Espírito Santo. E daqui a pouco, aqueles 20 que estavam presentes também foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em línguas e rodopiando, e forró gospel, né? Rodopiando todo mundo e o fogo descendo. Dá 8 horas, 9 horas, 9h30 e 10 horas da noite. Aí vocês sabem que 10 horas da noite a vizinhança começa a ficar endemoniada, né? Ao redor, reclamando do som. Eis que naquele prédio, alguns vizinhos reclamando do som, o que eles fizeram? Ah não, peraí, vamos lá, esse som está incomodando a gente. E aí pegou 1, 2, 3 vizinhos, vamos lá. E lá foram subindo a escada, bateram na porta. E aí veio o irmão e abriu a porta. Conta a história que quando abriu a porta, esses vizinhos que foram reclamar, começaram a chorar e se humilhar, e foram batizados pelo Espírito Santo e alcançados pelo Espírito Santo para a salvação. E ainda conta que outros vizinhos que estavam subindo, todos eles pararam na escada e também começaram a se humilhar e chorar. O que é isso? Poder do Espírito Santo. Oh Deus. Na época, e aí o culto continuou. E só terminou 9 horas da manhã no dia seguinte. O jornal Los Angeles Times, que era um famoso jornal da época, publicou uma manchete sobre esse evento, porque o culto, na verdade, esse culto durou 3 dias nessa casa. 3 dias ininterruptos, direto. E esse jornal falou que as pessoas iam trabalhar, passavam em frente a essa casa, e o poder era tão grande que essas pessoas que estavam indo trabalhar ajoelhavam-se, se prostraram e choravam pelos seus pecados. Pessoas que não eram crentes. O poder da visitação do Espírito Santo era tanto. E a casa foi se enchendo. Em um certo momento, de tanto o apartamento ficar cheio de pessoas, sabe o que aconteceu? Sabe o que parou o culto? Diz que o assoalho, o chão do apartamento desceu, de tanta gente. Aí um dos irmãos falou assim: Deus está falando para parar. E aí pararam. Porém, eles falaram: temos que continuar. E aí eles foram em busca de um local para que ali fizesse realmente um templo e continuasse. Diga comigo: eu tenho que continuar. Passa aí. Olha, esse é o pastor William Seymour. Sabe, eu entrei na internet e falei: poxa, tem que ter alguma coisa desse evento, desse avivamento dessa época, porque foi em 1906. E aí eu encontrei a foto do pastor Seymour. Esse é o pastor Seymour. Pode passar. Esses aí são alguns líderes, né, da igreja do pastor Seymour, a equipe dele. Pode passar. E aí é a fachada do templo, onde que eu vou falar agora. Essa é a igreja que eles fizeram depois dessa casa que afundou o teto, o chão, aliás. Pode passar. Esse aqui é o interior da igreja. Aí. Eis que eles foram. Quem já ouviu falar aqui na Rua Azusa?
Levante a mão. Isso, Jorge. Quem estudou um pouquinho de teologia, né? Quem sabe a história. A rua Azusa, lá em Los Angeles, ela é muito conhecida até hoje, porque foi aqui que começou o avivamento. Hoje, 600 milhões de crentes que se intitulam pentecostais, foi por causa daqui, ó, começou aqui. Na rua Azusa 312. Durante 3 anos, de 1906 a 1909, os cultos eram feitos ali. Engraçado que ninguém orava por cura, ninguém orava por expulsão de demônios. Sabe o que acontecia? As pessoas eram curadas sem pedir. E conta a história que na porta da igreja eles amontoavam cadeiras de roda, porque as pessoas saíam andando por causa do avivamento. Daqui a pouco um começava a enxergar, outro começava a sentir que foi curado. Só que o que mais interessavam para eles naquela época era a intensidade da presença do Espírito Santo. Isso era mais importante. Passa aí. Isso. Aqui, vocês veem aqui, ó. Isso aqui é uma fila. Quarteirão. Conta a história que nos cultos, antes de chegar à igreja, a terceiro ou quarto quarteirão já tinha uma fila para entrar na igreja. Tinha gente que não conseguia entrar na igreja há 6 meses. E aí o marido ia lá na igreja, ficava lá, voltava para casa e a mulher falava assim: e aí, meu bem, o culto foi bom? Foi maravilhoso. O que o pastor pregou? Não sei, eu estou tentando ir ao culto há 6 domingos, não consigo entrar. Era tanta gente para receber, querendo, e não conseguia entrar. O jornal Los Angeles estampou na capa assim: loucos da rua Azusa. Quem dera um dia eu e você seremos chamados de loucos da PIB da Rocinha, por causa do avivamento, por causa dessa sede por Deus. Algumas igrejas ao redor, perto da igreja do pastor Seymour, e distante também, estavam tendo as suas igrejas esvaziando. Sabe por quê? Porque os irmãos iam para lá. E aí por isso que dava essa fila. Mas sabe, eu ouvi um ditado essa semana que diz assim: o que prende boi no pasto não é a cerca, é o capim. Isso quer dizer o quê? Se a comida é boa, o boi está lá. E a gente procura essa comida aqui. A gente procura por essa comida do Espírito Santo. Oh Deus. A história conta que a presença era tão grande, tão física assim, de olhar, que durante a pregação do pastor Seymour, descia uma nuvem física dentro da igreja, a ponto das crianças brincarem de pique-esconde atrás das nuvens. Você sabe o que é isso? É uma visitação forte da presença do Espírito Santo. E num desses TSD, né, do pastor William, eis que Deus fala para ele: William, a nuvem vai embora. Ela vai embora, mas vai voltar. Olha, passaram 111
anos. E eu creio que Deus está preparando uma igreja. Deus está preparando um rebanho que realmente sinta a fome da comida dele. Não só na nossa igreja que busca o avivamento, mas em muitas igrejas. Em Manaus, São Paulo, Minas, Acre, em todos os estados brasileiros e no mundo todo. Deus está preparando essa igreja. Na China, a cada semana, preste atenção, na China, a cada semana, 1.500 pessoas estão se convertendo a Jesus. Há um dado de 1.500.000 pessoas se convertendo por mês em todo o mundo. 1.500.000 pessoas todo mês se convertendo ao Senhor Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na Ásia, na África, em outros países que há muita perseguição, está acontecendo frutos de salvação. O avivamento está chegando neles lá. E a gente que tem essa liberdade, a gente precisa ter essa sede de buscar pelo avivamento. Sabe, eu estava analisando e refletindo, o que é o avivamento? Qual é a diferença dos cultos que a gente tem hoje para o avivamento que Deus tanto promete para a sua igreja? E eu digo para você, é incalculável, é incomparável. Deus, Ele tem prometido por esse avivamento. E é algo que você nunca sentiu, é algo que a gente nunca sentiu. Porque quando o avivamento chegar nas igrejas brasileiras, a gente vai ver os frutos, sem a gente precisar evangelizar, as pessoas vão estar enchendo a igreja, procurando por Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão em busca de sobrenaturais, elas estão em busca de Deus. Quão maravilhoso que vai ser se a gente encontrar isso aqui na nossa igreja. O avivamento quer dizer vida. Diga comigo, o avivamento, pode passar, quer dizer vida. Eu procurei no dicionário, diz assim: avivar, tornar mais vivo e ficar intenso. Olha aí, ficar intenso. Não é natural, sabe, um cristão não se interessar pelas coisas de Deus, não se interessar por coisas sobrenaturais. Não é natural, não é normal isso. Quando isso acontece é porque está doente espiritualmente. Sexta-feira passada eu já comecei a me sentir mal e peguei uma gripe. E aí eu estou tomando um remédio aí, para não dizer o nome do remédio. Estou tomando um remédio que tem 3 camadas. Sabe qual é, né? 3 camadinhas. Coristina, gente. Amém? Eu falei, gente, Coristina tem 3 camadas. Propaganda anuncia isso, né? Faz essa propaganda. O cristão que está enfermo, ele também precisa de 3 coisas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando ele toma da água do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, o avivamento vem. E aí ele se cura. Então vamos ver o que impede o avivamento em nossa vida? Vamos lá? Pode passar, Ju. Em Efésios 5,14 diz assim: porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará.
Bem, Paulo estava falando aqui para aqueles que dormem. Quantas pessoas hoje vivem na igreja dormindo? Não dormindo literalmente, mas espiritualmente. Porque acabou a sede, acabou a fome, e eles dormem espiritualmente. Quantas pessoas aí se dizem que meu estilo é assim, é assado? E a gente vê que o estilo de algumas pessoas é morto-vivo dentro da igreja. Porque Paulo ele fala, você que está dormindo, acorde. Há uma importância grande de eu e você acordarmos para o Espírito Santo, para a visitação do Espírito Santo. E engraçado que algumas pessoas têm tanta resistência em acordar espiritualmente, sabe por quê? Porque acordar é motivo delas saírem do comodismo. Acordar é fazê-las saírem desse comodismo em que elas estão prostradas. E sair do comodismo é elas tirarem os pecados escondidos, os pecados guardados no baú, aqueles pecados que ninguém vê, só ela, e ela pensa que também Deus não vê. E sair do comodismo para a visitação do Espírito Santo, para que receba o avivamento, é sair dessa procrastinação espiritual. E Deus está nos despertando para um novo tempo. E as pessoas podem falar, mas hoje são outros tempos, não são iguais ao tempo antigo. Mas eu te digo, pode ser que hoje são outros tempos, mas o Deus é o mesmo. Deus não mudou, o seu poder continua o mesmo, o seu querer para visitar o seu povo continua o mesmo. Hoje ele exige santidade da mesma forma que ele exigia antes. A água que lava o pecado é a mesma, não mudou. Como os tempos são outros. O que a gente vê hoje não há vigor, não há força, não há ânimo. Se o pastor convida para uma reunião de oração, a igreja não se interessa. Porque a gente está dando alimento somente para a nossa carne. E a gente não dá alimento para o Espírito. O avivamento é obra de Deus e não de homens. Diga comigo, o avivamento é obra de Deus e não de homens. Em Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe quem aviva a igreja? É Cristo. Quem aviva os membros? É Cristo. Não há homem que interfira nisso. Porém, a gente precisa estar preparado e aberto para a visitação do Espírito Santo. Quantas vezes a gente fecha a porta para a visitação do Espírito Santo porque a gente vem totalmente despreparado. E a gente vem com o coração trancado. Porque a gente não se esforça, a gente não tem uma predisposição para a visitação do Espírito. Em Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. O avivamento, ele não é marcado pela gente. O homem não marca avivamento. O homem, ele se prepara para o avivamento. A hora é Deus que vai decidir. E aí precisa ter sede e fome disso. Porque aquelas pessoas lá na igreja do pastor Seymour recebeu
tanta visitação do Espírito Santo e teve tantos testemunhos para contar. Sabe por quê? Porque eles estavam procurando algo de Deus grande. E quando a gente procura algo de Deus grande, a gente recebe. Se a gente quer estar só no raso, águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos. Mas Deus está preparando uma igreja que tem a sede de águas profundas, amém? 2, o que impede o avivamento em nossa vida? Quando achamos que somos incapazes de receber o fogo de Deus. Você pode falar comigo? Vamos lá? Quando achamos de receber. Há pessoas que acham que não podem ver o avivamento. Sabe por quê? Porque elas se acham nus diante de Deus. Elas se acham impuras diante de Deus. Em João 6,37 diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Em Gênesis 3, pode passar, Lucas, por favor. Em Gênesis 3 diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão eu me escondi. Quando Deus pergunta para Adão: onde é que estás? Na verdade, Deus estava perguntando: o que você fez? Qual a razão da sua vida? Qual a situação da sua vida? E as pessoas, elas têm o costume de pecar, se sujar, se lamear no mundo, e elas querem fugir de Deus. Mas é o contrário. Aquelas que estão sujos precisam se achegar a Ele, porque Ele é que limpa. Ele é que tem o sangue que limpa de todo pecado. Ele é que justifica. Ele é que renova. Ele é que restaura. Amém? Glória a Deus. Sabe, Adão e Eva se esconderam. Não queria que Deus visse da forma que eles estavam. E no verso 18, pode passar, Lucas. Deus dá a sentença para Adão. Olha só: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Olha a associação que a Bíblia nos traz. Pela cariação do Éden, pela desobediência do homem no Éden, Adão nos fez colher espinhos. O primeiro Adão trouxe espinhos para a gente. Porém, o último Adão, Jesus Cristo, filho de Maria, aquele nazareno, ele se fez ferido por espinhos para nos livrar dessa ferida. Adão trouxe o espinho e Jesus nos tirou esses espinhos. Ele nos sarou. Para que a gente pudesse ter mais dele, ser mais dele. Isso nos diz que ele levou a nossa iniquidade, ele levou as nossas bagagens pesadas, e ele quer que a gente sinta que o seu fardo é leve. E mediante isso a gente pode querer sim o avivamento. 3. O que impede o avivamento em nossa vida? A nossa autossuficiência. Você pode repetir?
a nossa autossuficiência. Gente, eu encontrei um texto tão maravilhoso. Eu gostaria que, quando vocês chegassem em casa, vocês anotassem isso, esse texto, e lessem isso. Se você puder anotar aí, Filipenses 3, 4 a 11. Eu vou ler, vocês vão acompanhar. Olha aqui que Paulo diz sobre a autossuficiência. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo Jesus, o meu Senhor. Olha que experiência de Paulo. Ele poderia dizer muita coisa sobre ele, e ele poderia falar: eu sou autossuficiente, mas ele deixou tudo de lado para conhecer Jesus. E ele provou na pele, ele provou no seu espírito, ele provou no seu coração que conhecer Jesus é incomparavelmente melhor do que todas essas coisas. E joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Ele é a nossa ressurreição, porque Ele morreu a nossa morte. Tantas vezes a gente se acha autossuficiente, e a gente acha que a gente não precisa mais ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. A gente não precisa se parecer mais com Ele, porque o que eu faço na igreja já é o bastante. E Deus considera isso das minhas obras na igreja. Eu evangelizo, eu dou bom testemunho, eu faço obra na igreja, a ação social, eu toco, eu canto, eu prego, eu faço. Isso já é o bastante. E além disso, eu estudo teologia. Além disso, eu sou teólogo, eu sou apóstolo, eu sou bispo. E aí são títulos que o homem quer. Mas o mais importante que Paulo nos ensina, comparado ao que ele tem para nós, tudo isso é lixo e deve ser jogado fora. Paulo disse, mas ele mesmo diz: nada disso tem valor se não conhecer a Cristo. E muitas vezes a gente está perto. Meu pai costumava cantar uma canção que diz assim: tão perto do reino, longe da salvação. E às vezes a gente está tão pertinho do reino, mas a gente está no raso. A gente não quer se aprofundar, a gente não quer afundar, a gente não procura águas profundas. Só o que a gente vem aqui e sente uns arrepios no momento do louvor. A pregação fala uma frase de efeito e eu fico emocionado, vou para casa, isso me basta. Em 1906,
aqueles irmãos nos ensinam que há mais, há muito mais, há mais de Deus, há mais de Deus. O Espírito Santo, Ele é incomparavelmente grande, maravilhoso. Ele tem o que a gente precisa, Ele é o que o homem precisa nesse mundo. E a gente perde muito tempo procurando coisas banais, carnais, as coisas do mundo para preencher o nosso vazio. Ah, mas na igreja acontece isso? Sim, na gente acontece isso. Sabe por quê? Às vezes algumas coisas que a gente faz dentro da igreja é para preencher o nosso ego. Eu venho tocar porque isso me faz bem. Eu sou líder porque isso massageia o meu ego. Gente, Paulo está nos ensinando. Isso é lixo. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele quer dar muito mais. E quando a gente experimentar, a gente vai falar assim: o quanto tempo eu perdi com essas coisas. Ah, eu queria ter buscado há muito tempo atrás o Espírito Santo, o avivamento. Em Filipenses 2:3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Jesus desistiu de muita coisa lá na glória por nossa causa, porque Ele considerou o homem, a vida do homem, mais importante. Como a gente precisa valorizar isso? O sacrifício de Jesus. O que você tem hoje para você jogar fora? O que você tem hoje que precisa entregar para Ele e dizer: Senhor, eu quero mais. Mais importante para mim é se parecer contigo. Mais importante para mim é receber mais de Ti. Você que nos visita hoje, talvez o que você precisa abandonar é a sua cervejinha, ou o seu cigarro, ou as suas drogas, o seu vício. E hoje é tempo para isso, de entregar e valorizar o que Ele fez por nós. 4. O que impede o avivamento em nossa vida? Quando eu ainda estou vivo. Pode repetir? Vamos lá? Quando eu em Gálatas, passa aí, por favor. Isso mesmo, pode voltar. Vamos lá. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Quando a gente está vivo para as coisas do mundo, não tem em cima do muro. Ou a gente está morto para as coisas do mundo e vivo para as coisas de Deus, ou é o contrário. E a gente, nesse texto que a gente leu, Gálatas 20, Paulo, ele nos ensina 3 frases. Quer ver, ó? Passa, Lucas, por favor. A primeira é: fui crucificado com Cristo. Sabe o que isso significa? Que o lugar do meu eu é na cruz. Como é que o teu mestre, como é que o teu Salvador é crucificado na cruz e o seu eu também não vai junto? Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Então a gente não pode tirar os nossos pecados da cruz que Ele levou e trazer de volta para nós.
A gente precisa deixar crucificado e cravado na cruz, porque senão a morte de Jesus vai ser em vão nossa vida. A segunda frase é: assim já não sou eu quem vive. Isso quer dizer que estamos fora do controle. Quando você diz, não sou eu quem vivo, você está declarando, eu não tenho mais controle na minha vida. Eu estou totalmente fora do controle. Terceira, mas Cristo vive em mim. E quando Ele vive em nós, nós estamos totalmente controlados pelo Espírito Santo. Sabe o que acontece? O querer dele é o nosso querer, a sede dele é a nossa sede, a fome dele é a nossa fome, o andar dele é o andar. Vocês lembram da passagem de Pedro, em que as pessoas identificavam Pedro pelo seu jeito? Aqui, ó, esse aqui andava com ele, tem o jeito parecido dele, é parecido com Jesus. Você não precisa falar que é cristão para as pessoas identificarem você como tal. A imagem dele reflete em nós. Sabe por quê? Há um controle. A gente está totalmente entregue a Ele, controlado por Ele, e o Espírito Santo nos guia. Eu vou para cá porque o Espírito Santo está me mandando ir. Eu vou para cá porque o Espírito Santo está me mandando ir. E eu faço uma pergunta: Espírito Santo, o que você quer que eu faça? E Ele faz assim, assim, assado. E aí você, todo dia, ao acordar, você faz essa pergunta, e você está sendo controlado pelo Espírito Santo. E aí não tem erro. Quando a gente quer controlar a nossa vida e decidir a nossa vida por nós mesmos, a gente bate a cara na parede. A gente erra, se machuca. Mas Paulo nos convida: ei, crucifique-se com Ele. O teu eu, o teu ego, a tua carne. Em Gálatas 5,16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Mas o Espírito de Deus produz o amor. Diga, eu quero. A alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Humildade e domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Olha aí, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Ele está nos ensinando a crucificar toda a nossa natureza na cruz, onde Jesus foi. E a gente entrega realmente tudo para Ele. Quinto, o que impede o avivamento em nossa vida? Quando não sabemos quem é Jesus. Você pode perguntar a quem está ao seu lado: você conhece Jesus? Pergunta a ele. Glória a Deus. Bem, Marcos capítulo 8, Jesus pergunta para os seus discípulos: ei, o que dizem por aí sobre mim? E aí eles respondem, porque eles realmente ouviram falar de Jesus, as pessoas falando dele. E aí falaram: Jesus, disseram que você é o profeta, que você é João Batista, disseram que você é o Salvador de Israel, disseram várias outras coisas. Eles ouviram falar quem era Jesus. Só que Jesus pegou eles na curva.
Jesus pergunta: tudo bem, agora, quem vocês dizem que eu sou? Sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque para responder isso, precisa ter experiência direta com Ele. Ele é o Salvador. Não há outro. Como a gente precisa entender isso? Que o avivamento, ele vem, mas a gente precisa conhecer realmente quem vai enviar o avivamento. E essa experiência que a gente tem nele, a gente precisa ser testemunha de tudo que ele fez por nós, de tudo que ele é para a gente. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus faz duas perguntas para que a gente possa refletir. Qual é a sua experiência através de outras pessoas? E qual é a sua experiência com você mesmo, referindo-se a Jesus? Você pode se colocar de pé? Você pode colocar a mão no seu coração? A gente pode refletir nesse momento. Que experiência você tem dele? Será que... Reflita um pouco nisso. Será que é só isso? Será que Jesus tem só essa experiência para dar para mim e para você? Você um dia o conheceu, ele te salvou, você vem na igreja, é tocado pelo Espírito, mas será que Jesus não quer te dar mais? Isso está precisando de conhecê-lo pessoalmente? Talvez você venha aos cultos e você ouça os testemunhos, ouça a palavra de Deus, ouça a canção e cante também conosco, mas você está usando a experiência do próximo para falar de Jesus, usando a experiência que as outras pessoas falam para você dizer: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Mas sabe, Jesus, Ele quer que você tenha uma experiência diretamente com Ele, para que você possa reavivar a sua vida, para que você possa realmente falar: eu conheço Jesus, eu falei com Ele hoje, os meus olhos viram o Rei. Não por ouvir falar, mas uma experiência viva com Ele. A gente espera o avivamento, sabe? A gente espera o avivamento. O avivamento vai trazer restauração para as nossas vidas, vai trazer cura e vai trazer, acima disso tudo, um conhecimento muito mais profundo de quem é Jesus na nossa vida. A gente precisa buscar, a gente precisa esperar por esse avivamento. E quanta coisa a gente tem falado: limpeza, arrependimento, humilhação, fé, graça, sede, fome. Tudo isso vem antes. Tudo isso é antes do avivamento. Eu creio, o avivamento vai vir, mas antes a gente precisa se preparar, sabe? Conhecer primeiro Ele. Ele quer que a gente entenda quem Ele é. Ele quer que a gente conheça quem Ele realmente é. Ele não foi só um homem que morreu na cruz por você. Ele é o teu Pai, Ele é teu Criador. Antes de você nascer, Ele te projetou. Ele te ama como ninguém te ama. E Ele sofre quando a gente se afasta dEle. Esse amor de Pai. Só que é uma experiência que precisa ser vivida. É uma experiência que precisa ser vivida. Talvez você nunca tenha tido o amor de pai, nem o amor de mãe. Talvez você, na sua infância, na sua juventude, nunca tenha tido uma experiência de um relacionamento realmente verdadeiro e amoroso. Mas Jesus diz: o meu relacionamento contigo é incomparavelmente muito,
muito, muito maravilhoso. Ele enche e preenche todos os espaços vazios que o mundo e as suas experiências carnais te deixaram. Ele preenche isso. Ele preenche. E Ele nessa noite, Ele quer que você entenda isso. E Ele quer ser o seu Salvador. A igreja está orando, aleluia. Gostaria que, se você ainda não tem essa experiência com o seu Salvador, com o Salvador Jesus Cristo, se você entrou aqui sem ter essa experiência e ainda não aceitou a Ele como Salvador da sua vida, se você quer fazer isso nessa noite, para que você tenha um relacionamento diretamente quem é Jesus. Por esses anos todos você ouviu falar de Jesus. É um Jesus por aí, mas Ele quer ter um relacionamento vivo com você nessa noite. Você pode levantar suas mãos. Daí mesmo eu vou orar por você. Você não vai precisar vir aqui à frente. E essa noite é noite de salvação, é noite de avivamento, mas é a noite de salvação. E você tem essa chance. Ele pode te dar o que você precisa, você tem procurado há muitos anos. Ele é o Salvador. Talvez você conheça muita gente que conhece Jesus, que fale de Jesus. E essa noite é uma oportunidade para você também. Daqui a um tempo você também falar de Jesus, porque você o conhece face a face, pessoalmente. Deus, nós queremos o avivamento. Nós queremos o avivamento. Mas antes do avivamento nós queremos te conhecer. Conhecer quem é Jesus na nossa vida. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos te conhecer. Não somente por ouvir falar, mas queremos te conhecer num relacionamento vivo e direto contigo. Quão maravilhoso é. E nós queremos isso, Pai. Os nossos irmãos da Rua Azusa, eles experimentaram isso, nós queremos também experimentar. Tira a nossa impureza, tira a nossa indignidade, tira a nossa imundície, nos prepara para esse novo tempo, nos prepara, Senhor Jesus, para a tua visitação, nos prepara para o Espírito Santo, nos prepara, porque quando o avivamento chegar no Brasil, nós queremos ser alcançados por esse avivamento. Não queremos ficar de fora, não queremos ser esquecidos, não queremos, Senhor, queremos ser lembrados e alcançados, e a nossa família também, Senhor, com salvação. Os nossos familiares que ainda não têm salvação, que sejam, Senhor, reavivados, que sejam alcançados pela tua mão poderosa. Espírito Santo, queremos, Senhor, marcar todo dia um encontro contigo, que a gente possa falar contigo pessoalmente todo dia, que o assunto do nosso café seja o Espírito Santo, que o assunto do nosso almoço seja o Espírito Santo, que o assunto da tarde seja o Espírito Santo, que o assunto da noite seja o Espírito Santo, que o nosso assunto dia a dia seja o Espírito Santo, seja o fogo que queremos, seja a fome e sede de Deus que tanto temos de Ti, e queremos ser alcançados pela Tua mão. Vem, Senhor, na Rocinha também. Oh Deus, quando o avivamento chegar nessa igreja, quando o avivamento chegar em nós, que a Rocinha também veja, enxergue e sejam alcançados pelo avivamento, sejam alcançados pela visitação do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode clamar a Ele aí, você pode clamar pelo Espírito Santo, dizer como Ele é importante, como Ele é importante na sua vida. Você pode declarar isso,
Você pode declarar. Abre a sua boca e comece a clamar por Ele, a chamar por Ele. Oh Deus, te clamamos porque Tu és, Senhor. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa vida. Não podemos, Senhor, dar um passo sem a Tua presença. Não queremos, Senhor Jesus, dar um passo sem a Tua presença. Não podemos, Senhor, viver sem o Espírito Santo. E queremos o Teu fogo. Precisamos do Teu fogo. Precisamos da Tua visitação. Precisamos do Teu reino em nossa vida. Precisamos do Teu controle da nossa vida. Como diz Paulo, eu fui crucificado e Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Ele me controla. Ele controla as minhas emoções. Ele controla os meus desejos. Ele controla os meus passos. Ele controla a minha vida. Ele controla a minha família. Ele é o meu total controle. Oh Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Precisamos de Ti. Vem sobre nós. Te queremos. Te queremos, Jesus. Oh Deus. Oh Deus. Te queremos. Como os nossos irmãos da Rua Azusa, os nossos irmãos do Pastor Seymour. Precisamos de Ti, te queremos. Queremos Te ver numa nuvem espessa nesse lugar. Queremos Te ver, Senhor Jesus, com cura, através de cura e milagre nesse lugar. Queremos o Teu fogo. Não venhamos entender, mas queremos a Tua presença. Os nossos vizinhos sejam alcançados pela nossa sede. Sejam alcançados pela visitação do Espírito Santo. Sejam alcançados. E que a PIB Rocinha seja conhecida como os loucos da Rocinha. Os loucos por Deus. Os loucos pelo Espírito Santo. Os loucos pelo fogo de Deus. Alcança-nos. Alcança-nos. Alcança-nos com a Tua misericórdia. Alcança-nos. É o que precisamos. Ser alcançado pela Tua mão. Alcança-nos. Porque não somos nada sem Ti. Alcança-nos, Senhor. Alcança-nos de madrugada. Acorde-nos de madrugada para Te encontrar. Nos chame de madrugada. Nos chame no dia a dia. Oh Deus, que deixemos a nossa mazela de lado, que possamos ser realmente uma comunidade que ama um ao outro, pela experiência que vivemos no dia a dia com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Pai e Salvador. Crucifica-nos o nosso eu, vem nos controlar, Senhor. Nos ensina a Te desejar, nos ensina a Te querer, nos ensina a Te querer bem mais que a carne, bem mais
Tu tem a oferecer. Nos ensina, Pai. Você pode levantar as suas mãos. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre o nosso querer. Que possamos declarar: não sou eu mais quem vive, mas Ele vive em nós. Ele vive em nós. Em nós. Vem, Jesus. Tira os espinhos. Tira os espinhos. Água da vida. Água da vida. Pão da vida. Pão da vida. Lindo noivo, te esperamos. A tua noiva te deseja. Te deseja. Lindo noivo, não nos esquece quando o avivamento vir. Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome, teu reino. Seja feita tua na terra. Deixa o céu vir sobre a terra. Deixa o céu vir, céu. Deixa vir o céu. Deixa vir o céu. Deixa vir o céu. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o poder, tua é a glória. Teu é o poder. Tua
sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. O teu é o reino teu. Espírito Santo procura por corações sedentos. Eu falei, o Espírito Santo procura por corações famintos por Ele. Então vem, Espírito vem, estamos famintos. Estamos famintos por ti, Senhor. Vem, Espírito, sobre nós, sobre nós. Vem. Uma unção do céu. Ele diz: no céu, você é responsável por isso. Então deixa descer, deixa o fogo descer. Deixa vir uma unção do céu. Deixa vir uma unção do céu sobre o seu ministério, sobre o seu ministério. Deixa vir uma unção do céu sobre a Rocinha. Deixa vir uma unção do céu. Espírito Santo vem. Deixa vir uma unção do céu. Espírito Santo vem. Deixa vir uma unção do céu. Deixa vir uma unção do céu. Deixa vir uma unção do céu. Vem fogo, vem fogo. Deixa vir o fogo do céu. Vem fogo, vem fogo. Deixa vir o fogo do céu. Deixa vir uma unção do céu. Eu quero fogo, quero o teu fogo, quero o teu fogo. Eu quero o teu fogo, Pai. Eu quero o teu fogo. Teu é o reino, teu é o poder e amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua
de manhã, quando você acordar, você fala: Espírito Santo, eu te quero nesse dia. À tarde também, à noite, você vai falar: Espírito Santo, anda comigo, anda comigo, anda comigo, anda comigo, dorme comigo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito. Deus abençoe cada um de vocês. Segunda, terça e quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, andando com o Espírito Santo. Coloca uma expectativa no coração de vocês, que o avivamento vai vir, e esteja preparado para isso. O avivamento vai vir, e esteja preparado para isso. Eu quero.